Olá! Estou de volta com o nosso curso de violão básico. Tocar na igreja, tocar com amigos, tocar na praça, tocar músicas que você gosta, músicas simples, né? Evangélicas ou não evangélicas também, né? E cooperar na igreja, tocar em festinhas, que é muito bom, música é muito bom. Então nós estávamos explorando o conceito de escalas. E no último vídeo eu falei que escala é como se você tivesse uma métrica, como se tivesse uma régua, e a cada 10 milímetros você tem 1 centímetro, a cada 30 centímetros você tem um pad, e a cada 100 centímetros você tem 1 metro, e a cada 1000 metros você tem 1 quilômetro, e assim vai por diante, se multiplicando, né, nos seus múltiplos. Mas como ver isso no violão? Nós vamos começar a falar da escala cromática. E o conceito que eu disse é o seguinte: a escala é um conjunto de notas estruturados em um conjunto de intervalos. E esse conjunto de intervalos, ele está sonoricamente, de uma forma, o som dela, a sonoridade das notas, elas se completam. E eu citei o exemplo da régua. Por quê? Porque quando a gente olha para o braço do violão, a gente imagina essa quantidade de casas, a gente às vezes se perde. Mas se você considerar que isso aqui é uma régua, isso é uma forma de medir a altura, a intensidade da música, você vai poder tocar a mesma música em qualquer lugar. Então você vai poder tocar a música em qualquer lugar, porque você vai entender que se você somar os intervalos, você pode tocar ela no tom que você quiser. Às vezes você não consegue tocar no tom do cantor original, mas consegue tocar no seu. Então, o que vale é o seu tom. E nós vamos começar falando da escala cromática. Na escala cromática. Relembrando, nós temos um conjunto de notas, 7 notas universais: Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nós temos um conjunto de 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora nós vamos interpretar o conceito. Imagina que se Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó fosse uma régua. É por isso que nós citamos a régua. Imagina que se aquilo ali fosse uma régua. E se eu destrinchar essa régua em múltiplos e submúltiplos, ou seja, se eu dividir ou se eu somar essa régua, a gente vai alcançar o quê? As escalas. A altura da música. Então, se eu pegar uma nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, vamos fazer um teste aqui. O Dó. Próxima nota, Ré. Mas aqui tem uma casa vazia. Então eu tenho um tom entre Dó e Ré. Vamos, próxima nota, o Mi. Eu pulei uma casa. Então, se eu pulei uma casa, tem um tom entre o Ré e o Mi. Agora vamos do Mi para o Fá. Eu não pulei nenhuma casa. Então eu tenho um semitom. Então, se eu tenho um semitom, vou anotar a escala. Eu tenho tom entre Dó e Ré, tom entre Ré e Mi e semitom entre Mi e Fá. Então, nós temos 3 intervalos. E se eu for para o Sol, eu pulei outro tom. Então, se eu pulei mais uma casa. Então eu tenho um tom entre o Fá e o Sol. Eu tenho um tom.
E se eu for do Sol para o Lá? Estou contando as notas universais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se eu for do Sol para o Lá, vamos lá? Pulei outra casa. Olha, eu pulei outra casa. Então, se eu pulei uma casa, eu andei um tom. Então, eu vou anotar aqui. Eu pulei um tom. Beleza. Se eu for do Lá para o Si, vamos lá? Ó, eu pulei outra casa. Então, entre o Lá e o Si, eu pulo uma casa. Então, eu tenho outro tom. E agora, eu vou do Si para o Dó, para fechar a escala. Ó, não pulei casa. Então, eu andei um semitom. Então, beleza. Vou anotar aqui. Um semitom. Um semitom. Beleza. Então, a escala natural de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ela é uma escala que está construída em cima dos intervalos de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ó, isso é uma escala. Então eu descobri a régua. A régua é uma escala. Essa é a escala. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Agora que eu descobri a ferramenta, o que eu vou fazer com essa ferramenta? Ah, é? Você vai pegar esse intervalo, essa estrutura, e de onde você parar ou começar, você vai contar esses intervalos. E aí você estará fazendo uma escala natural, chama escala maior, ou escala natural. Esse é o nosso segundo tema. Mas por que eu falei do primeiro? Porque vocês viram que entre Dó e Ré, eu pulei uma casa. Entre Ré e Mi, eu pulei outra casa. Entre Mi e Fá, eu não pulei casa. Entre Fá e Sol, eu pulo uma casa. Entre Sol e Lá, eu pulo uma casa. Entre Lá e Si, eu pulo uma casa. E entre Si e Dó, eu não pulo uma casa. Então, se eu falei isso, e eu posso pular uma casa ou não pular, pular ou não pular, subentende que de Dó a Dó eu tenho uma sequência de semitons. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar meu dedo aqui, ó, na 12ª casa. E você vai fazer a mesma coisa. E nós vamos fazer o quê? Isso se chama escala cromática, que é a escala que se move a cada semitom. E aí eu vou descobrir quantas notas tem uma oitava. A oitava é o ciclo de notas de uma escala maior. Vamos contar? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo. 8, oitava. Entendeu? Eu coloquei o dedo aqui e vou contar daqui até aqui. Quantas notas tem que dar? Isso é escala cromática. Dó, andei um semitom, Dó sustenido. Andei outro semitom, Ré, mais um semitom, Ré sustenido. Mais um semitom, Mi, mais um semitom, Fá, mais um semitom, Fá sustenido. Mais um semitom, Sol, mais um semitom, Sol sustenido, mais um semitom, Lá, mais um semitom, Lá sustenido, mais um semitom, Si, e mais um semitom, eu chego aqui no Dó. Beleza, marquei aqui e agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Vamos de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 notas. Isso quer dizer o quê? Que dentro da escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu tenho 12 notas. Eu tenho 12 intervalos. Se eu tenho 12 intervalos, eu tenho
uma escala cromática. E o que é uma escala cromática? A escala cromática é uma estrutura que se move a cada um semitom ou a cada uma casa. E, sabendo essa escala cromática, você vai saber montar o quê? A escala natural, que é a escala que nós usamos para tocar os hinos na igreja, para tocar as músicas, né? Muito. Que é as notinhas simples, né? Dó, Ré, Dó, Sol, Lá menor, Fá. Muito tocado por diversas bandas também do mundo, a Legião Urbana, que toca muitas músicas nessas notas. Os hinos da igreja, né? Que também são catedral. Depois desce a ventania, o temporal. Entendeu? Fez a nossa vida. Então aí você vai saber organizar, mudar. De repente o dó não dá para você, mas o ré é bom. Então você muda pro ré. O ré não dá, você muda pro fá. Eu quero tocar em lá maior. Tá bom, pode mudar. O que você vai precisar de fazer para mudar tudo isso? Você vai precisar de somar os semitons. E você somando os semitons, você vai fazer o quê? Transposição tonal. O que é isso? Transposição tonal é quando você muda de um tom para o outro. E assim você vai poder tocar para quem canta grave, médio, agudo. Não importa o timbre da voz. Você vai poder tocar para qualquer pessoa. Tá bom? Então na próxima aula nós vamos fazer uma escala cromática. E um exemplo de escala cromática é um exercício também de escala cromática, tá bom?